Gostaria de pregar nesta noite sobre o tema Edificados pela Descoberta do Contentamento, aproveitando que este é o tema do ano da nossa igreja, definido pelo Conselho, o ano da edificação. E eu creio que esse é um tema difícil, não é um tema... Ele é difícil por causa do nosso pecado, por causa do pecado do nosso coração, por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa falta de confiança no poder provedor de Deus, no sustento de Deus com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa igreja, principalmente diante do tempo que nós estamos vivendo, e esses tempos turbulentos, não é? Então gostaria de pregar sobre isto, edificados pela descoberta do contentamento. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10, diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, eis aqui a Tua palavra e esse texto maravilhoso e profundo. Peço que o Senhor me ajude nesta noite a pregar a Tua igreja, a Tua palavra, Senhor, que sempre nos traz edificação, consolo, conforto, muitas vezes exortação e repreensão, ó Deus. Mas que a Tua palavra, que é viva, que é eterna e que é poderosa, venha edificar as nossas vidas nesta noite. E também a todos aqueles que porventura ouvirão esta mensagem posteriormente. O Senhor é Deus, e a Tua boa mão faz todas as coisas para a Sua própria glória. É o que nós oramos a Ti gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Então, a arte do contentamento é um segredo. É um segredo e é algo que deve ser aprendido, irmãos. Por isso, não somente hoje, mas em todas as épocas, é algo tão negligenciado, não é mesmo? Mas esse não é um problema, irmãos, apenas do nosso tempo, mas é um problema de todas as épocas. Nós somos muito hábeis em estarmos descontentes e enfadados com a nossa vida. Reclamamos de tudo, tudo está ruim, tudo tem problema, nada está do jeito como gostaríamos que estivesse. Tudo não é como nós gostaríamos que fosse. E muitas vezes nós escolhemos a reclamação e o descontentamento, ao invés da alegria e do contentamento. Não que nós, irmãos, esse seja um segredo oculto, não é? Que você precise passar por algo, uma experiência sobrenatural para descobrir a arte do contentamento.
Mas graças a Deus pela palavra de Deus, graças a Deus pelo Espírito Santo, irmãos, que nos mostra, através da sua palavra, como nós podemos estar contentes em Deus em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer circunstância. Contentes, ou seja, supridos, ou seja, satisfeitos, ou seja, alegres pelo que a boa mão de Deus tem feito. Sejam coisas que para nós sejam aparentemente boas, ou sejam coisas que para nós sejam aparentemente ruins. Tudo vem de Deus, irmãos. Tudo é para Deus e para a sua glória. E nós lemos nesta carta aos Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria. E é interessante nós vermos por diversas vezes Paulo dizendo: alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos, sejam alegres, estou muito alegre, sendo que ele está preso em Roma. Em Atos, no capítulo 28, você pode ver, nos últimos versos do texto, que Paulo, ele está preso ali em uma casa, em uma residência que ele mesmo teve que alugar, esperando a sentença do César a respeito de sua vida. E nós lemos ali em Atos 28, que ele ficou ali pelo menos 2 anos, preso em uma casa, tendo que pagar do seu próprio bolso o seu alimento, o aluguel da casa, daquele local, né? E não pensem vocês que era uma casa luxuosa, uma casa cheia de recursos e dos melhores, vamos dizer assim, muito pelo contrário. Paulo estava preso, restrito, e em sua companhia sempre ficava um soldado romano, um soldado da guarda pessoal de César, os chamados e famosos aí, diante de tantas lendas e filmes que nós vemos, né? A guarda pretoriana. Então ele começa, logo lá no capítulo 1, eu peço que você volte um pouquinho, para que nós venhamos a entender como Paulo, estando preso, este homem que é o apóstolo dos gentios, aquele que gostaria de estar pregando e anunciando o evangelho talvez para multidões, ele tem que se ver encarcerado, preso, limitado. Mas nós vemos aqui, nesse capítulo 1, irmãos, que na verdade Paulo, com os olhos e a mente de Deus, ele enxerga que a sua prisão contribuiu, foi para o avanço, para o progresso, e não para o retrocesso do evangelho. Isso é algo maravilhoso. No verso 6 do capítulo 1, nós encontramos, não é, um dos versículos famosos aí, que são muito mal interpretados e muito mal utilizados por muitos cristãos hoje, mas ele está escrevendo àqueles cristãos em Filipos, né? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, os filipenses naquele momento, como Paulo, estavam enfrentando grande perseguição. Muitos deles também estavam sendo presos. E não pensem vocês que eles viviam um tempo de grande prosperidade e fartura, pelo contrário. Eles também estavam vivendo, naquele momento, tempo de dificuldades financeiras, tempo de restrições. E Paulo, escrevendo essa carta, quase como que um agradecimento pela grande generosidade daqueles cristãos em ajudar, em contribuir com Paulo no seu ministério. E então, diante de toda essa situação, ele vai dizer: olha, diante de tudo o que está acontecendo, perseguições, prisões, perda de bens, dificuldades financeiras, eu, Paulo, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Porque, irmãos, não são as circunstâncias que definem se nós fomos ou não eleitos por Deus. O amor de Deus, o amor eletivo de Deus, antes da fundação do mundo, irmãos, é comprovado por aquilo que Cristo fez pela sua igreja. E não pelas circunstâncias
que você está passando pessoalmente, ou nós estamos enfrentando como igreja. No capítulo 2, nós vemos que um dos textos mais belos sobre a cristologia, Paulo falando da humilhação do Senhor Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus. Antes tomou a forma de servo e se humilhou. Mas nos versos 12 e 13, a esse povo de Filipos, que estava debaixo da perseguição do Império Romano, ele vai dizer, Filipenses 2, 12 e 13, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus começou a boa obra, Ele vai completar. Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Irmãos, e por que esse texto está aqui na Bíblia? Porque isso não é uma opinião pessoal do teólogo Paulo. Isso é uma palavra inspirada por Deus. E se é uma palavra inspirada por Deus, nós podemos tomá-la como verdade para nós, igreja, hoje. Mesmo diante de tudo que nós estamos vendo, mesmo diante do caos que nós estamos vendo no sentido moral, no sentido social, no sentido político, qual é a palavra que nós devemos ter para nós? Tudo acabou? Tudo está em ruínas? Estamos com problemas? Não, a palavra de Deus para nós é: Deus é quem efetua em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É o entendimento, irmãos, da consciência, da soberania de Deus, que nada lhe escapa das mãos. O seu governo é soberano e absoluto. Nós lemos nas Escrituras, por exemplo, no livro de Isaías, quando nós chegamos ao capítulo 6, o que está escrito lá? No ano da morte do rei Dario, o trono do grande império da Babilônia estava vazio. Mas então Isaías tem uma visão e vê que o grande trono dos céus não está vazio. Há um Deus assentado, governando soberanamente, cuja orla do seu manto cobre todo o templo. Falando de que há um Deus soberano, mesmo que governos subam e governos caiam. Sejam esses governos bons ou não, governos ruins ou não. Há um Deus soberano assentado sobre um trono de glória. Um Deus que governa soberanamente todas as coisas. E nós, que somos reformados, muitas vezes dizemos: eu creio na soberania de Deus. Eu creio na soberania absoluta de Deus. Mas, quando as coisas ruins começam a acontecer, ficamos desesperados. Ficamos com medo. Ficamos preocupados. Vamos perder o nosso conforto. Vamos perder a nossa estabilidade. Vamos perder aquilo que conquistamos durante anos. E ficamos ansiosos. E começamos a brigar nas redes sociais. Então, na verdade, nós entendemos que a nossa profissão de fé é apenas de lábios e não de coração. Porque dizer que Deus é soberano, irmãos, é dizer que Deus é soberano na bonança ou na tempestade. É quando o barco, o navio da nossa vida está sendo conduzido ao porto da esperança e da felicidade. Mas é quando também esse navio naufraga durante a tempestade. Deus é soberano e nós precisamos crer nisso. E essa é a confiança de Paulo. Paulo está alegre por estar preso em Roma. E nós vemos isso, voltando aí ao capítulo 1, apenas como introdução. E nós vemos que Paulo, a partir do verso 12, vai dizer: quero ainda, irmãos, cientificar-vos, tornar vocês cientes, né? Quero que vocês saibam de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo, olha o entendimento de um homem, irmãos, que serve a Deus. Não são as cadeias romanas, não são as cadeias gregas, são as cadeias de Deus em Cristo.
as minhas cadeias em Cristo, por causa do Evangelho, por causa de Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, que talvez, se ele não estivesse preso ali em Roma, ele nunca teria a oportunidade de alcançar homens que faziam parte da guarda de elite do imperador, da guarda de elite do Império Romano. E porque ele estava preso ali, estava confinado por causa da pregação do Evangelho, por causa do anúncio de Cristo, ele estava pregando a homens da elite da guarda pretoriana. Obviamente, em 2 anos, com estes homens fazendo os seus turnos, e eu fico imaginando os homens ali, junto a Paulo, tendo que vigiá-lo, e ouvindo o Evangelho. Talvez, irmãos, nós não sabemos com certeza, mas talvez muitos daqueles levaram a mensagem de Paulo ao Império. E o que é muito interessante é que lá no finalzinho da carta, no final do capítulo 4, avançando mais um pouco, nós vemos que Paulo saúda, no verso 22, especialmente os da casa de César. Ou seja, de alguma forma, nós não sabemos aqui os detalhes ou como isso pode ter ocorrido, mas de alguma forma, aquela angústia, aquele sofrimento, aquela restrição de Paulo, levou o Evangelho para dentro do Império Romano, para dentro da casa do César. E é por isso, meus irmãos, que diante de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, nós temos que olhar com os olhos de Paulo, não com olhos de gafanhoto, mas com olhos de águia. E olhar com olhos de águia é olhar acima das tempestades e das nuvens, porque pode ser que tudo o que está acontecendo com a igreja hoje, tudo o que está acontecendo hoje na sociedade, nós vemos e ficamos abismados, ficamos nervosos, e vemos tudo o que está ocorrendo e ficamos de fato irados. Mas pode ser que seja uma excelente e uma grande oportunidade, que nesse tempo, onde se anuncia que a verdade é relativa, nós precisamos anunciar que há uma verdade absoluta, e é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando as pessoas estão desesperadas, olhando de um lado para o outro, e agora elas olham para a ciência, e a ciência que antes era vista como um Deus perfeita, que infalível, agora elas estão vendo que a ciência não é tão infalível assim. A ciência erra, a ciência falha. E o que nós diremos a essas pessoas, irmãos? Nós podemos dizer para eles que há um Deus que não falha. Há um Senhor infalível, há uma verdade absoluta, há uma palavra que não falha, que transforma, que traz consolo e traz conforto. Nós precisamos olhar com os olhos do apóstolo Paulo para o tempo que nós estamos vivendo. Recentemente, no final do ano passado, eu li um artigo da Hurt Crime Missionary Society, criada pelo Paul Washer. Creio que a maioria que conhece o Paul Washer. E o Paul Washer, nesse artigo, estava dizendo exatamente isso. Ele fala do avanço do secularismo, ele fala do avanço do declínio moral, ele fala do avanço desse liberalismo e dessa libertinagem, e ao mesmo tempo ele diz, irmãos, não há melhor oportunidade e não há melhor tempo do que nós pregarmos e anunciarmos o Evangelho de Cristo. Porque no Evangelho há esperança, onde as pessoas não encontram esperança. No Evangelho há um solo firme, de uma verdade sólida, onde as pessoas lá fora estão pisando no lodo. Estão se afundando na areia movediça da sua própria incredulidade. Então é uma mensagem poderosa. E é uma grande oportunidade, ainda que tenhamos que pregar essa mensagem em cadeias. No verso 21, ainda no capítulo 1 de Filipenses, apenas para que nós possamos entender, enfim, o capítulo 4, Paulo vai dizer, olha, para mim, o viver... E aqui no grego não tem o verbo, O viver é Cristo. O morrer é ganho. Essa, irmãos, tem que ser o nosso sentimento
a nossa vontade. Por que eu vivo? Qual é o objetivo de eu viver nesse tempo? Não é? Muitas vezes nós olhamos assim e pensamos, eu poderia ter nascido naquela época, né? Não hoje. Hoje está muito complicado, muito difícil. Mas se Deus, irmãos, nos plantou hoje, aqui e agora, não há melhor oportunidade para que nós venhamos a pregar este Evangelho. E para nós viver é Cristo e o morrer é ganho. E agora voltando ao capítulo 4, eu gostaria de frisar aqui o verso 18, quando ele diz, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Incrível, irmãos. Um homem que está preso, que com certeza se dependesse dele, estava correndo as vilas gregas e romanas, anunciando o Evangelho, trabalhando dia e noite, pregando e ensinando. Ele diz, recebi tudo, tenho abundância, estou suprido. E nesse primeiro ponto, onde ele diz, recebi tudo, obviamente, ele não recebeu tudo, irmãos, o que era necessário talvez para que ele pudesse viver da forma que ele queria. E assim também é conosco. Recebi tudo, muitas vezes não recebi tudo o que o meu coração deseja receber, mas eu recebi tudo o que me é necessário agora para que eu possa viver satisfeito em Cristo, com o meu Senhor, com a minha família e com a igreja. No verso 11 que nós lemos, o apóstolo vai dizer assim, olha, eu aprendi a viver contente. E aqui a palavra contente é plenamente satisfeito. É totalmente satisfeito, ou seja, eu não preciso de nada. Eu aprendi. Então, o contentamento, esse estar satisfeito, é algo que nós precisamos aprender. Precisa nos ser ensinado. E como nós aprendemos? Experiências são boas para nos ensinar, não é? Muitas vezes Deus nos coloca em situações em que você olha e diz assim, se Deus não agir, acabou. Se Deus agora não vier ao meu favor, não tenho mais esperanças. Mas nós aprendemos principalmente, irmãos, na palavra de Deus, e o Espírito Santo aplicando essa palavra ao nosso coração, o que é o verdadeiro contentamento. Contentamento, irmãos, não é voto de pobreza, né, como muitos fazem aí. Contentamento é estar satisfeito com aquilo que Deus lhe deu. E é por isso que ele vai dizer um pouco mais à frente, aqui no verso 12, que o contentamento dele também estava em estar em abundância, em estar farto, mas também em padecer necessidade. Então, esse contentamento é essa segurança, irmãos, esse reconhecimento de que eu estou aqui, Deus me colocou aqui. Eu estou passando pelo que eu estou passando, Deus me colocou nessa situação. E é muito fácil falar sobre isso. Mas e quando você começa a sentir umas dores? E você vai no médico. Você faz os exames. E o diagnóstico é, você está com câncer. Quem faz isso, irmãos? Deus me colocou nessa situação. E quando Deus toca na nossa família, será que nós podemos dizer? Aprendi a estar contente, aprendi a estar satisfeito. Viu como essa mensagem é difícil? Porque quando está tudo bem, quando nós estamos prosperando no nosso trabalho, quando o meu salário está caindo na conta e ele é alto, e eu consigo desfrutar de luxos, é muito bom você postar lá nas redes sociais, né? Glória a Deus, estou contente, estou satisfeito. Mas e quando vem a adversidade, ela bate na sua porta, na sua família? Uma enfermidade, um desemprego, não é? Talvez aquele emprego que você tinha tanta certeza que você passaria o resto da vida, de repente você recebe aquela carta de demissão. Será que você pode dizer, aprendi a estar satisfeito?
Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação? Mas é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Que é a boa mão de Deus sobre nós. E nós estamos vendo a corrupção avançando assim de forma avassaladora. Quem é, irmãos? Claro, obviamente, o diabo está sendo usado para isso? Sim. Os ímpios estão sendo usados para isso? Sim. Mas quem é a causa primária e eficiente de todas as coisas? Deus. A boa mão de Deus fez isto. Será que nós podemos dizer assim como cristãos? Me lembro do texto de 1 Samuel, se eu não me engano, onde Samuel escuta pela primeira vez a voz de Deus. E quando ele escuta pela primeira vez a voz de Deus, Deus diz que traria julgamento sobre a casa e sobre a família de Eli. E quando ele diz isso a Eli, a resposta do sacerdote é o Senhor, que ele faça o que lhe aprouver. Então, irmãos, quando está tudo bem, quando nós temos no governo alguém simpatizante às nossas ideias, quando no nosso trabalho tudo está legal, na família tudo está correndo bem, é bom dizer, é a boa mão de Deus. Mas e de repente quando a avalanche da tribulação chega sobre nós? O que nós devemos dizer? É a boa mão de Deus. É a arte do contentamento. Não é? E vejam que Paulo está passando por isso. Recebi tudo. Eu estou preso. Acabei de sofrer um naufrágio. Gostaria de estar pregando nas igrejas, nas sinagogas romanas, mas eu estou preso, encarcerado, dependendo da ajuda financeira dos irmãos de Filipos, porque eu não tenho como trabalhar. Eu não tenho como me sustentar. Se essa ajuda não chega, irmãos, naquela época não tinha transferência bancária, como tem hoje. Não tinha Pix. Um homem deveria sair de Roma, ir até lá, Filipos, voltar para Roma. E os perigos das estradas, e os assaltos, e os perigos. Então, para chegar uma oferta ali para Paulo, não era coisa simples, como fazer um Pix no celular. E ele diz, recebi tudo. Em segundo lugar, tenho em abundância. Tenho abundância. E não tem abundância no sentido, irmão, de que tudo o que sonhei para a minha vida está se realizando em muitas outras maravilhosas delícias e riquezas e bens tem abundado. Mas tem em abundância tudo o que me é necessário para viver contente hoje. Você pode dizer isso a Deus? Deus, eu tenho recebido tudo. E por isso, Deus, eu tenho em abundância. Irmãos, essa é a arte aprendida do contentamento. Eu sei que no seu coração você está dizendo, não, eu não tenho tudo o que eu queria. Não, a minha vida não é exatamente aquilo que eu sonhei, aquilo que eu planejei. Não, olha, tem muitas áreas da minha vida que preciso melhorar. E por que eu sei que isso está no seu coração? Porque isso está no meu também. Porque o meu coração é pecaminoso. O meu coração é incrédulo. E é limitado como o de vocês. E é por isso que nós precisamos voltar à Escritura e aprendermos, sim, olha, o meu coração sonha tantas e tantas e tantas e tantas coisas, mas olha para a sua vida, olha para você, olha para o seu trabalho, olha para a sua casa, olhe para a sua família. Será que nesta noite, irmãos, você sairá deste templo dizendo, Senhor, recebi tudo de Ti e tenho, Senhor, em abundância? Ou será que vai dizer, não, Senhor, não é? Me dá minha bênção para depois subir? Não é assim? É a arte perdida, irmãos, do contentamento. Aquilo que um puritano chamava de a joia rara, que é o contentamento cristão. É um tesouro oculto, escondido, mas que está acessível para você. Você pode sim estar satisfeito. Você pode sim estar contente em Deus. E vejam, não é com a situação, é em Deus.
pelas suas circunstâncias. Mas, Rodrigo, olha, eu estou enfrentando um problema gigantesco. Estou fazendo, por exemplo, exames e não sei o que vai ser de mim. Esteja satisfeito e contente. A minha vida financeira está destruída. Esteja satisfeito e contente em Cristo, por aquilo que Cristo tem feito. No verso 12, a nossa versão aqui, Almeida Revista Atualizada, não traz exatamente o que o texto grego está dizendo, não é? Mas a nova Almeida Atualizada já traz um pouquinho mais o sentido do grego, né? E aqui Paulo, quando ele diz que já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Na verdade, ele está dizendo, aprendi o mistério de estar farto e de estar faminto. Aprendi o segredo. Aprendi o mistério. E aqui não é, repito, não no sentido de que está oculto a nós. É no sentido de que Deus precisa nos ensinar, irmãos, a nós sermos gratos a Ele em toda e qualquer situação. Está tudo bem? Glória a Deus. Não está tudo bem como nós planejamos? Glória a Deus também. Nada está acontecendo como eu previ? Glória a Deus. É a boa mão de Deus sobre a minha vida. Você pode dizer isso? Mas o que é muito importante, Paulo não está dizendo isso aqui, irmãos, da boca para fora. E Paulo não está dizendo isso daqui como um filósofo grego, daqueles que falavam sobre sabedoria, mas não a viviam. Paulo está falando isso de experiência real, pessoal. Eu sei, eu aprendi o segredo. De quê? De estar satisfeito em Deus, tendo tudo e não tendo nada. De pregar e multidões se converterem, de pregar e ninguém se converter. E a própria palavra de Deus é interessante que diz isso. Paulo está preso ali nessa casa em Roma. Um grupo de judeus vai lá para aprender o evangelho com Paulo. E sabe o que acontece? Eles saem reclamando, discutindo e bravos com Paulo. Esses judeus não recebem a mensagem de Cristo. E sabe o que Paulo diz? Isaías já havia profetizado a vosso respeito. Leiam Atos, capítulo 28. Leiam Atos, capítulo 16. Vocês vão ver Paulo em Filipos. Atos, capítulo 20. Então, irmãos, não é apenas no sentido de sucesso. Em toda e qualquer circunstância, estou satisfeito em Deus. Obrigado, Deus, pela minha vida. Obrigado, Deus, porque tudo aquilo que estou passando está me ensinando a depender do Senhor. Está me ensinando a estar mais próximo de Ti. E quando nós aprendermos, irmãos, essa arte do contentamento, ou esse segredo do contentamento cristão, por exemplo, nós não precisamos quebrar o 10º mandamento. Qual que é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás o emprego do teu próximo. Não cobiçarás o iPhone do teu próximo. Não cobiçarás o carro dele. Não cobiçarás a casa dele. Por quê? Porque você está satisfeito em Deus. E hoje, nesse tempo de rede social que nós vivemos, como é fácil, irmãos, quebrar o 10º mandamento. Porque a pessoa vai lá, e eu nunca vi ninguém triste na rede social. Nunca vi ninguém deprimido. Nunca vi ninguém passar por problema. Na rede social tudo é um mundo lindo, cor-de-rosa. É um mundo maravilhoso. E a pessoa posta a foto lá. E a primeira coisa que você vê é aquela foto e diz, a pessoa sorrindo, e num lugar bacana, num carro legal. Por que Deus faz com ele e não faz comigo? Sabe o que é isso? Quebra do 10º mandamento. Sabe o que é isso? Descontentamento com aquilo que Deus tem te dado. Eu estou falando isso para vocês, mas eu falo isso para mim em primeiro lugar. No nosso Catecismo Maior, na pergunta 147, exatamente sobre o 10º mandamento, a pergunta é assim: quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Esse, não cobiçarás. Os deveres exigidos, resposta, no 10º mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição
e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo. E na pergunta 148, quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Resposta: os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado. Então, se nós estamos descontentes com a nossa situação, no sentido de não estarmos satisfeitos em Cristo, e de não entendermos que é a boa mão de Deus que está fazendo isso tudo, seja para o bem ou seja para uma tribulaçãozinha, né? Irmãos, estamos quebrando a lei de Deus, estamos pecando contra Deus, não estamos confiando plenamente no Senhor. Senhor, o Senhor me colocou aqui. Senhor, essa situação eu estou passando porque o Senhor me deixou aqui. Lembram-se de Êxodo capítulo 13, quando o povo está peregrinando no deserto, e de repente a nuvem para num lugar que não tinha nada. A nuvem, não é, da glória de Deus, ela para, e se a nuvem parasse, o povo tinha que parar, porque era Deus. E para, e não tinha água, não tinha nada. E aí, irmãos? E quando a nuvem da glória de Deus na nossa vida para num lugar inóspito, sem recurso, é a boa mão de Deus. Em Hebreus capítulo 13, verso 5, a palavra de Deus diz: seja a vossa vida sem avareza, sem amor ao dinheiro, sem amor às coisas materiais. Contentai-vos com as coisas que tendes. Estejam satisfeitos com aquilo que Deus te deu, porque Ele tem dito, Ele que é em Deus: de maneira alguma te deixarei, nem jamais te abandonarei. É essa a palavra, irmãos, que nós temos que nos apegar. Deus nos prometeu: jamais te deixarei e nunca, nunca te abandonarei, em qualquer circunstância. E nós cantamos aqui na igreja: te louvarei, não importam as circunstâncias. Mas quando a circunstância vem a murmuração, vem a ansiedade e vem a incredulidade. E nós pecamos contra Deus. E muitas vezes, irmãos, nós, e eu digo nós porque eu me incluo nisso também, estamos como aquele povo que viveu no tempo do profeta Isaías. Eles me honram com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, está longe. Então nós precisamos aprender e desenvolver a arte do contentamento. Recebi tudo, tenho em abundância. E terceira parte, estou então suprido. Tenho todas as minhas necessidades saciadas. Tenho o que eu preciso. O que me é necessário não me tem faltado. A boa mão de Deus está sobre mim. Essa é a conclusão do apóstolo, irmãos. Após dizer: tenho tudo, tenho em abundância e estou assim suprido. Todas as minhas necessidades estão supridas. Não, mas eu estou passando por isso, está acontecendo aquilo. Estou suprido. As minhas necessidades em Deus estão supridas. Não preciso de mais nada. Deus é o meu refúgio e Deus é a minha fortaleza. Socorro bem presente nas minhas tribulações. E é por isso que Paulo diz no verso 13 do capítulo 4: tudo posso naquele que me fortalece. E tudo posso eu posso passar por problemas terríveis, situações desconfortáveis, mas eu também posso passar por momentos muito, muito bons. Tudo posso. Ou seja, eu estou satisfeito em todas as coisas. E aqui do original, literalmente Paulo está dizendo assim: em tudo eu sou forte, naquele ou por meio daquele que me faz ser forte. Em tudo. Em toda circunstância, seja o que eu passar, seja o que eu viver, eu sou forte. Não porque eu sou forte em mim mesmo, na minha sabedoria, na minha inteligência, na minha capacidade. Eu sou forte naquele que me faz ser forte. Em Deus. Concluindo, irmãos, então esta mensagem: recebi tudo, tenho abundância, estou
suprido. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versos 6 a 8, Paulo escrevendo àquele jovem pastor, ele deixa algumas considerações. E exatamente nesse texto ele vai dizer, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, ou seja, é o viver cristão santo, de acordo com a Escritura, com o contentamento, com aquilo que Deus tem lhe dado. É verdade, irmãos, que muitas das coisas que estamos vivendo e que você está vivendo, não é? Você não pensa em viver assim, dessa forma. Você não quer continuar vivendo assim por muito tempo, talvez. Mas é saber que nesse momento, a boa mão de Deus está sobre você. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, satisfeitos. Estou vendo aqui, todo mundo está vestido. Creio que todo mundo aqui tomou um café da manhã e um café da tarde. Creio que todo mundo aqui almoçou hoje, ou pelo menos a maioria. E com certeza vai chegar em casa e vai jantar. Irmãos, isso é bênção que vem de Deus. Coisa simples, mas é bênção que vem do Senhor. Porque se o Senhor tirar a mão dele sobre nós, nem comida nós teremos para comer, nem roupa para vestir. Tudo vem de Deus. A boa mão de Deus está sobre nós. Cristo, irmãos, então deve ser o tesouro que buscamos. E a beleza de Cristo, a razão de existirmos. O viver para mim é Cristo. O nosso contentamento está ligado ao quanto estamos satisfeitos com a presença e o poder de Cristo em nossas vidas. É interessante como Paulo, eu disse no início, repito, ele escreve aos cristãos ali, alegrai-vos. Vocês estão passando perseguição, alegrem-se. Vocês estão passando falta, alegrem-se. Vocês estão sendo presos, alegrem-se. A ideologia de gênero está aí, alegrem-se. Vão autorizar o aborto, alegrem-se no Senhor. Não com a situação, não com o momento, mas alegrem-se no Senhor. Ora, Deus não é o Deus da nossa vida? Nós não cantamos isso também aqui? Deus é o Deus da minha vida. Então se alegrem nele. E não nas circunstâncias. Em segundo lugar, irmãos, o contentamento cristão é um segredo aprendido que se torna em um doce, interno, calmo, gracioso estado de espírito, o qual faz com que nos submetamos e nos alegremos na sabedoria dessa disposição paternal de Deus sobre cada situação que enfrentamos, sejam situações boas ou não. O nosso pensamento deve ser: esta é a boa mão de Deus, e é aquilo que é adequado à minha condição, e é o melhor para mim. Mas uma enfermidade, um desemprego, uma crise, é o melhor para mim, porque eu tenho um Deus que tem um cuidado amoroso comigo. Não te deixarei, nem jamais te abandonarei. E para quem quer aprender aí a desenvolver, né, essa arte do contentamento, o Salmo 42, nós lemos que o próprio Davi está brigando com ele mesmo. E ele está dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Olha só, o Davi está falando com ele mesmo. Eu não deveria estar satisfeito em Deus, mas eu não estou. Eu não deveria estar contente em Deus, mas eu não estou. Por que te perturbas, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, essa situação que nós estamos enfrentando vai passar, irmãos. Mas também não quero enganar ninguém aqui, porque o cristão, ele sai de uma tribulação, já cai na outra. É assim, não é, reverendo? O cristão é assim, é a vida cristã. Você sai de um problema, entra no outro, sai de um, cai no outro, e assim vai. E Deus vai te sustentando, Deus vai fazendo você avançar e caminhar. E você diz assim: meu Deus, como eu passei por essa situação? Eu não tinha capacidade, eu não tinha habilidade, eu não sabia o que fazer. E quando você vê, você já está fora desse problema. Mas de repente vem outro: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
E em terceiro, para encerrar e concluir, por ser um segredo, somente Deus, irmãos, pode revelar isso aos seus filhos. E não é mentira dizer que este segredo, esse mistério, como escreve Paulo, não é para todo mundo. Esse aprender a estar contente, de fato, não é para todos. É somente para os filhos de Deus. É somente para aqueles que têm Deus por Pai. É somente para aqueles que foram eleitos e amados e regenerados. Mas é possível nós aprendermos a arte do contentamento. Então, o que você está esperando? Se o segredo do contentamento pertence a Deus e você é filho, peça a Deus. Seja honesto com Deus, irmãos. E é interessante como nós dizemos isso também. Eu sou um grande pecador, mas Deus é um grande salvador. Mas na hora de falar, confessar a Deus pecado, nós dizemos assim: Senhor, perdoe o meu pecado. Perdoe meus pecados. Não. Você não é um grande pecador, mas Deus não é um grande salvador? Então você tem que dizer para Deus: Deus, eu sou um incrédulo. Deus, eu sou um mentiroso. Deus, eu vou lá na igreja e canto que eu te louvarei, não importam as circunstâncias, mas na primeira tribulação, eu duvido da sua palavra, Senhor. Eu sou incrédulo, meu coração é mau. E Deus, é o seguinte, eu não estou contente com esta situação. Eu estou ansioso, eu estou deprimido. Deus, sabe por que eu estou ansioso e deprimido? Porque, Deus, eu não confio na sua palavra. Isso é uma oração, irmão, de arrependimento. Ora, você não confia que Deus é um grande salvador? Deus pode salvar o pior dos pecadores, eu e você. Então ore a Deus com sinceridade. Peça a Deus: Senhor, eu preciso aprender o contentamento. Eu preciso aprender a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Irmãos, e que Deus nos edifique, nos ensine a vivermos essa arte, a arte do contentamento cristão. Amém? Senhor, obrigado a Deus pela Tua palavra. Eu sei que eu fui muito limitado e sei que esse texto é muito mais rico e profundo do que eu falei aqui, mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, fale ao coração deste povo nesta noite. Que o Senhor nos transforme, nos ensine a sermos satisfeitos em Ti, a glorificarmos o Teu nome de fato em toda e qualquer circunstância. E que não seja apenas, ó Pai, uma profissão de lábios, mas que seja o nosso coração queimando em fato e em verdade, ó Deus, de estar alegre na Tua presença, Senhor. Seja em cadeias ou não. Seja, Senhor, em paz, em prosperidade ou no meio da guerra e da batalha. Senhor, nos ensina, Pai, a arte do contentamento, a estarmos alegres e satisfeitos somente em Jesus Cristo. É o que nós oramos nesta noite, ó Pai, gratos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Deus os abençoe. Meus irmãos, vamos estar de pé, encerrando esse momento de culto juntos.